Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Bom, já faz mais ou menos uns 3 meses que eu tô sem gravar, sem postar nada aqui nesse canal. Bom, na verdade, talvez eu coloque um vídeo ainda essa semana, antes de sair esse, então talvez não faça só tanto tempo assim. Mas, de uma maneira geral, já faz mais ou menos 3 meses que eu tô sem gravar nada. Na real, se eu for colocar um vídeo antes desse, o vídeo vai ser um vídeo que eu já gravei, assim, uma semana talvez, depois do último vídeo que eu gravei, né? Que aí eu fiquei os 3 meses sem gravar. Mas esse vídeo é pra realmente poder voltar com o canal e explicar mais ou menos o porquê que eu fiquei tanto tempo assim sem gravar. E bem, se eu pudesse resumir em uma única palavra o motivo de eu ter dado essa parada assim no canal, se resumiria na palavra desânimo. Bem, o que acontece é que eu vinha numa constante muito boa, né? Então, todos os dias eu estava fazendo minhas práticas, todos os dias estava completando minha hora, né? O meu tempo de estudo, que gerava em torno de mais ou menos uma hora e meia. Tava progredindo, né, nos exercícios e tudo mais, mas com o tempo isso vai se tornando meio monótono, meio chato. A progressão talvez não estava sendo tão rápida quanto eu gostaria. E acabou que chegou um tempo em que eu desanimei completamente. E tem alguns fatores externos também que acabaram colaborando para que eu realmente desse essa parada. Inclusive eu não parei só com este canal, parei com outro também, por uma série de motivos. E também não parei só de gravar, né? Eu parei de estudar completamente. Na verdade mesmo eu ia desistir de aprender piano, porque realmente estava sendo bem difícil, bem monótono, bem maçante toda essa questão de estudo e tudo mais, e fazer tudo sozinho. Não é fácil, mas durante esse período que eu fiquei sem estudar, eu ficava brincando, né? O teclado fica aqui do meu lado, aqui fica meu computador. E minha filha até brincava, né? Às vezes eu tava jogando alguma coisa aqui no PC e do nada parava pra tocar alguma coisa, pra brincar um pouquinho, e minha filha brincava. Falava, você joga e você toca, quando você morre você toca um pouquinho. E bem, foi assim. Sem estudar muito a fundo, eu acabei aprendendo aquelas 5 músicas do João Portaro. Eu cheguei a mencionar, acredito que eu cheguei a mencionar aqui no canal. Acho que uma suíte que ele fez, ou então algumas músicas separadas mesmo, em homenagem aos personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E aí ele separou, são 15 músicas na realidade, e ele separou a cada 5 músicas para um ano de estudo. E eu tava tentando aprender as 5 músicas do primeiro ano. E de fato eu aprendi. Na verdade, ainda falta finalizar a última música. E uma coisa, né, eu vou falar agora dos fatores externos que acabaram me desanimando. Uma das coisas que contribuíram para que eu desanimasse é o fato de que, por exemplo, a primeira música dessas 5 é a música chamada Emília, né? Eu cheguei a falar dela aqui no canal e até toquei o comecinho dela, se eu não me engano. Acho que eu toquei. Tudo bem, aprendi, finalizei, continuei estudando, fui pra próxima, aprendi, fui pra próxima. E aí, certo dia me deu vontade de tocar a Emília de novo. E quem disse que eu conseguia tocar ela? Voltei, até hoje eu não consigo tocar ela de novo. Aí, se eu não me engano, também a próxima música é Narizinho ou Pedrinho, uma das duas. Acho que é Narizinho. Narizinho, é isso mesmo. Eu fiquei bastante tempo mesmo tentando aprender essa música. Toquei ela, meus filhos estavam até cansados de tanto ouvir, tanta repetição. Mas no final das contas, depois de um tempo estudando outra, ao voltar pra ela eu não consigo tocar de novo, né? Eu sei que isso pode ser algo até que normal, já ouvi alguém falar sobre isso, mas realmente desanima, porque a perspectiva que se tem é de que quando você vai aprendendo piano, você vai só somando conhecimento, e você vê grandes pianistas aí tocando, pianistas que tem canais no YouTube, eles simplesmente tocam, apareceu a peça, eles tocam, e é assim que você pensa que você vai ser também, né? Mas não é fácil e acabou me desanimando, realmente. As primeiras peças que eu trabalhei, que eu tentei, que eu estudei um pouquinho, se eu pegar ela pra tocar agora, eu não consigo. Porém, uma coisa que me ajudou a voltar com o canal
é que eu não sei se vocês se lembram, né, quem acompanha o canal, da música Ivan Sings. É uma das músicas assim que foi das que eu achei que seria das mais difíceis de conseguir. E eu demorei cerca de 2 meses ou quase isso para conseguir tocá-la. Eu nem vou falar de interpretação, de dinâmica, dessas coisas assim, só de acertar as notas. Interpretação acho que eu preciso estudar muito, muito, muito mais. Inclusive muito mais no piano de verdade, porque a questão de dinâmica nesse teclado aqui tem. É uma vantagem sobre alguns teclados, mas é bem. Não é muito preciso, né? Então eu consegui tocar Ivan Sings. Aí um certo dia me deu vontade de tocar de novo. Tava num momento mais contemplativo, assim. Essa música, é, é, nas versões que eu já ouvi, ela mais lenta, assim, mais. Acaba te trazendo para esses momentos mais contemplativos. Exceto a do próprio João Portaro, que eu já vi ele tocando e é bem, bem mais rápido e tudo mais. Mas tirando ele, eu quis tocar e não consegui. Tô sendo repetitivo, mas eu de fato não consegui tocar essa música. Aí eu falei, bom, eu quero tocar, vou estudar essa música de novo. Aí voltei para aquela passo a passo, compasso por compasso e tudo mais, nota por nota. E aí, surpreendentemente ou não, não sei, eu consegui tocar essa música de volta em 1 hora de estudo, assim, por assim dizer. Lembrando, tô falando só de acertar as notas, não tô falando de interpretação, de dinâmica, de nada disso. Tô falando só de tocar as notas certas. E aí eu consegui em 1 hora e isso me deu um pouco de gás pra parar um pouco, refletir e pensar, poxa, eu demorei 2 meses pra estudar uma música e quando eu quis voltar a tocá-la eu demorei só 1 hora. E eu espero que esse tempo vá se diminuindo, né? Daqui a um tempo, quando eu for estudar ela de novo, talvez eu leve 30 minutos. Aí, daqui a um tempo, talvez leve menos tempo. E talvez daqui a muito tempo, quando eu já tiver bastante prática e tiver estudado bastante leitura à primeira vista, quem sabe eu não consiga tocar assim na hora, só pegar a partitura e tocar de vez. Então, isso, graças a isso e algumas outras coisas que eu espero que eu lembre de falar aqui nesse vídeo, eu acabei voltando com o canal e tô reestruturando todo o meu estudo de novo. Uma outra coisa que contribuiu para que eu desanimasse é o fato de ter contato e direto ou indiretamente com pessoas que estudam há bem menos tempo do que eu, mas que tocam muito mais. E realmente talvez isso tenha pesado assim de maneira decisiva para que eu de fato cansasse e pensasse em desistir, pensar que talvez isso não seja para mim, talvez pessoas que eu conheço, pessoas que eu vejo por aí que estudam há menos tempo e que tocam muito mais. Pessoas que aprenderam o que sabem com esses tutoriaizinhos de internet aí, daquelas notinhas caindo, coisas que a gente sabe que funciona de certa forma, mas na minha visão não forma pianista. Eu sei que talvez chegue uma ou outra pessoa aí pra discordar, e isso é até bacana, mas a minha opinião é essa. Eu falo isso porque no vídeo que eu gravei sobre o aplicativo aí, teve gente que não sei se não gostou do que eu falei, mas não concordou, né? Cada um tem a sua opinião. E eu respeito a sua desde que você também respeite a minha. E eu até conversei com a pessoa e foi bacana até. Mas de fato eu acho que tutoriais de internet não forma pianista. Mas semana passada até tava conversando com um jovem, né? Ele toca bastante, principalmente música popular. E eu descobri, enquanto a gente conversava ali, ele tocando piano, que tudo que ele sabe praticamente ele aprendeu com esses tutoriaizinhos das notas caindo. E eu fiquei, de fato, meio frustrado, porque eu tenho estudado, eu vou colocar entre muitas aspas, tá? Da maneira certa. Muitas aspas porque eu não estudo da maneira certa, porque eu não estudo como professor. E eu também não quero dizer que estudar com tutoriais ou com aplicativos ou com seja lá o que for seja errado, porque eu não tenho propriedade para falar isso, porque eu não toco, eu não ensino e não, de fato, repetindo, não tenho professor que me ensina. Mas eu estudo da maneira certa, né, através de partitura
através de maneira clássica, né? E o rapaz, só de ver os videozinhos, consegue tocar tantas coisas. E eu fiquei realmente pensativo nisso, porque apesar dele tocar mais do que eu, tocar tantas coisas, eu fui olhando o dedilhado dele, a maneira que ele toca, e ele comete tantos erros que eu não cometo. Isso talvez tenha sido mais uma maneira de me desanimar, porque aqueles erros básicos, é um jovem de 15 anos, né? Tem que levar isso em consideração, mas quando ele toca com o dedo 5, por exemplo, ele dá uma deitada no dedo, assim, isso é bem estranho. Eu nunca nem vi ninguém fazendo isso, mas eu já ouvi falar que não se deve fazer. Coisa de quebrar dedo, o dedilhado todo estranho, assim. Porque justamente uma coisa que esses tutoriais não ensinam, pelo menos eu nunca vi, é a posição correta dos dedos, dedilhado certinho e tudo mais. Enfim, e também eu vou colocar aqui um pedacinho, né? Espero que isso não me dê problemas, de 2 vídeos que me desanimaram bastante. Um é do Funk Black Cat, é um youtuber de videogame que é o que eu mais acompanho nos dias de hoje. E recentemente ele comprou um piano digital e coisa de poucos meses assim ele tava tocando isso aqui. Ok, talvez a imagem tenha ficado um pouco diferente agora, não sei. Meu PC resolveu desligar do nada, deu tela azul. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que até que eu vou conseguir recuperar um pouco do vídeo que eu já tinha gravado até aqui. Mas em resumo, depois de poucos meses que o Funk estava estudando com Synthesia, se eu não me engano, ele estava conseguindo tocar já daquele jeito e eu não consigo. E eu tenho extrema dificuldade em usar esses tutoriaizinhos aí. Eu fiquei até depois que eu conversei com meu amigo ontem, essa semana, aliás, esse rapaz que eu falei que toca com bastante coisa, mas com tutorial, eu tentei utilizar, já tinha tentado antes e realmente não consigo. Enfim, um outro vídeo que me deixou meio assim, poxa, será que piano é pra mim mesmo? É esse vídeo aqui. Do Franz Ventura. Esse vídeo, ele fala no começo do vídeo, né? Ele escreve lá, nesse vídeo, acho que nem tem ele falando, mas ele escreve que ele tava há poucos meses só de estudo, acho que, sei lá, 4, 8, mas não vou lembrar o número agora. Nem sei se tem nesse vídeo, talvez esteja confundindo alguma informação por aí. Mas ele fala que ele tava estudando apenas poucos meses e, tipo, falando como se aquilo fosse algo absurdo. Se eu conseguisse tocar aquilo que ele toca, com o tempo que eu tenho, eu já estaria, assim, extremamente feliz. E isso realmente me fez pensar, poxa, será que piano é pra mim mesmo? Será que não tem que ter o dom? Eu já vi tanto Franz Ventura falando, quanto outras pessoas falando que não tem essa de dom. Quer dizer, tem pessoas que têm dom, né, mais facilidade para essas coisas, mas nada impede que você, com estudo e com muita determinação, consiga alcançar. Aí eu fiquei pensando, né, fiquei com isso na cabeça, né, será que é real mesmo, será que tem como? E aí acabei optando pelo mais fácil, que é desanimar e quase desistir dessa vontade, desse sonho meu de um dia ser um pianista, né, sei lá, de tocar piano. E um outro motivo que contribuiu para esse meu desânimo é a questão de produzir vídeos para a internet. Realmente, para mim, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não é à toa que eu tenho outro canal lá já há mais de 10 anos. Já tive algumas tentativas e desistências aí desse período. Não é o canal de sucesso, não é o canal que o pessoal assiste nem nada, mas independente disso, é algo que eu gosto de fazer. E assim como aconteceu agora nesse canal, no outro canal eu já desisti várias vezes, né? Já desanimei várias vezes. Parei com ele também, mas eu pretendo voltar com ele. Mas o que eu queria falar é que produção de vídeo é algo que eu gosto de fazer, porém dá trabalho e toma um tempo, assim, pelo menos pra mim, que não tenho muita habilidade pra questão, tanto pra gravar quanto pra editar. Vocês veem que nos meus vídeos tem muitos cortes. Isso porque eu erro muito. Não sei se vai ter tanto corte nesse vídeo, não sei qual vai ser a duração dele,
porque eu tô fazendo meio que no improviso, sem roteiro, sem nada. Inclusive a iluminação tá improvisada, o áudio tá improvisado. Quando eu desanimei, realmente eu desanimei de tudo mesmo, assim. Eu cheguei a desinstalar tudo que eu usava de programas para a produção do meu conteúdo. Tanto o que eu uso para gravar, quanto o que eu uso para editar, para tratar o áudio. Eu desinstalei tudo e agora eu instalei só o programa de gravação mesmo. E tô no improviso aqui, então eu já peço desculpas aí pela qualidade da imagem, do áudio. Não que eu, algum dia já tenha tido uma imagem muito boa, um áudio muito bom, mas talvez o de hoje esteja um pouco pior. Eu nem sei como é que tá saindo exatamente, mas espero que dê pra entender. Se der pra entender o que eu tô falando, eu já vou ficar feliz. Mas então, voltando, a produção de vídeo toma muito tempo, principalmente a edição de vídeo, porque eu erro muito. Então, às vezes, eu levava, sei lá, 40 minutos, 1 hora, 2 pra gravar um vídeo que depois da edição ficaria um vídeo de 5 minutos. Isso porque eu erro demais, talvez por isso que tenha tantos cortes nos meus vídeos. E também na hora de editar eu passava muitas e muitas horas editando, por mais que não tenha nada de extraordinário, assim, são só cortes mesmo. Mas eu demorava ainda mais tempo pra editar o vídeo. Muitas vezes levava, se eu pegasse assim, focado mesmo pra editar, levava 4 horas. Se eu não tivesse tão focado assim, às vezes levava mais, sei lá, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Aí você pode estar pensando, poxa, como que o cara demora 7 horas, 8 horas pra editar um vídeo de 5 minutos? Uma coisa que eu não sei se eu já citei nesse canal, mas eu acho que eu já pensei em fazer isso, é falar sobre o tal do TDAH não diagnosticado. Eu falo TDAH não diagnosticado porque eu tenho vários sintomas, várias características. Não sei se eu posso falar sintomas, se eu estiver errando aí, me desculpe. Mas eu tenho várias características de pessoas que têm TDAH, e uma delas é de me dispersar nas coisas assim muito fácil. Inclusive celular e computador com internet, para quem tem TDAH, é terrível. Muitas vezes eu tava editando um vídeo, aí precisava de alguma referência, alguma imagem, alguma coisa da internet. Aí eu parava pra pegar essa coisa, essa imagem, esse áudio, sei lá, que seja lá o que fosse, eu parava pra fazer. Aí deixava de lado um pouco a edição. Quando eu ia ver, já passaram 2, 3 horas, assim. Eu já tava fazendo alguma outra coisa na internet e já tinha até esquecido aquilo que eu tinha ido procurar. E já tinha até esquecido o que eu tava fazendo na edição. E aí até voltar, pegar o ritmo de novo. Por isso, talvez, que eu muitas vezes demoro muito pra editar. Isso é extremamente desanimador, porque é só um vídeo que eu trago pra esse canal por semana. Então, só que muitas vezes esse vídeo eu demorava a semana inteira, da gravação até a postagem. Muitas vezes, algumas vezes, né? Não vou falar muitas vezes não. Algumas vezes eu cheguei a finalizar a edição assim no mesmo dia em que que eu posto o vídeo, né, que geralmente é domingo. E eu não gosto de fazer assim, eu gosto de ter tempo pra assistir o vídeo com calma depois de ter editado, pra ver se tem alguma coisa que eu gostaria que ficasse melhor, pra mudar, de fato pra deixar o vídeo como eu gostaria que tivesse, né. Por mais que algumas coisas ainda não são possíveis, né, questão de imagem e áudio, dentro do possível, né, gosto de ter tempo pra trabalhar nos mínimos detalhes. E aí eu vi que muitas vezes eu tinha que deixar de estudar piano pra gravar, pra editar, pra postar thumbnail, não sei o que. E realmente, se fosse pra eu ter que parar de estudar piano pra manter o canal, não faria sentido, né? Mas esses foram realmente alguns dos motivos aí que me fizeram dar uma desanimada. Eu posso citar alguns outros, por exemplo, como vocês podem ver, o meu cenário aqui não é o adequado. Pode ver que esse quarto aqui que eu gravo, ele precisa de uma reforma. Eu tinha planejado essa reforma, mas aconteceram alguns imprevistos e não deu pra fazer. Vocês veem que eu gravo bem perto da parede aqui. Eu tento deixar atrás um pouco mais escuro, com as cores ali, só pra... Eu faço isso, eu vou confessar aqui pra vocês, que eu faço isso mais pra disfarçar os defeitos que tem na parede. Você pode ver ali, se você prestar atenção na porta, você vai ver algumas manchas. A parede aqui também, ali perto... Aqui? Nessa região aqui, tá a parede meio manchada, muito furada, algumas manchas aqui, ó, nessa região.
Enfim, eu gostaria de ter conseguido fazer a reforma. Eu não tenho muito espaço, então sempre é uma briga assim pra eu conseguir gravar quando eu consigo finalizar uma música, porque eu nunca consigo um ângulo que eu gostaria. Mas eu tenho aprendido a trabalhar aquilo que eu tenho, né, enquanto eu não tenho aquilo que eu quero, né? Eu não vou deixar de fazer só porque eu não tenho todo o equipamento, todo o conhecimento, todo o espaço que eu gostaria de ter. Com o tempo a gente vai trabalhando, né? A gente chega lá pra ter aquilo que a gente quer. Eu sei que grande parte do que eu tô falando aqui provavelmente nem vai pro ar. Eu tô falando aqui bastante porque eu tô de fato bem animado e decidido a voltar com meus estudos e também com o canal, né? Que no fim das contas é o meu diário de estudos. E pelo que eu andei vendo por aí, pessoas que eu acompanho que hoje são grandes pianistas passaram por momentos tempestuosos, assim como como eu passei recentemente, de desânimo mesmo, de querer desistir, mas que não largaram seu sonho, depois voltaram e se tornaram grandes pianistas que são hoje. Então esse é meu convite para você, caso você tenha passado ou esteja passando por momentos de desânimo, assim como eu passei, não desista, cara. É difícil, eu sei, eu sou prova viva disso. Não fica se enganando falando que você não vai conseguir só porque você não tem o dom, porque você não nasceu pra isso, porque você tá velho demais. Vai dar tudo certo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!